Começa agora o Ponto e Vírgula na Rádio Web Unifra, o programa que traz toda semana um assunto para discutir, opinar e pensar. Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano. Boa noite. Inicia agora na Rádio Web Unifra o programa Ponto e Vírgula. Hoje vamos debater a violência, tema que preocupa a população de Santa Maria. De janeiro a março foram constatados 18 homicídios na cidade. Diante desses índices alarmantes, o Ponto e Vírgula desta semana aborda diferentes aspectos sobre a atual situação da criminalidade em Santa Maria. Tráfico de drogas é responsável por 60% dos homicídios ocorridos nos primeiros meses de 2014. Com o aumento da criminalidade, o governo do estado planeja antecipar a chegada da polícia comunitária no município. Psicólogo analisa a violência em Santa Maria como um fenômeno social. Superintendente da Guarda Municipal fala sobre segurança na cidade. População fala como se sente a respeito da onda de violência. O tráfico de drogas é a principal causa dos homicídios ocorridos nos primeiros meses de 2014. De acordo com o titular da Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas, a DEFREC, delegado Sandro Meiners, dos 18 homicídios ocorridos em Santa Maria entre janeiro e março, 15 têm ligação direta com a criminalidade. As repórteres Karine Kinzel e Silvana Rigg conversaram com o delegado Sandro Meiners. Quais são as principais drogas traficadas na cidade? Hoje a principal droga traficada na cidade é o crack, né? Só que nós temos um grande volume também em termos de quantidade de maconha na cidade. A maconha ainda é a droga mais comercializada, por duas razões bem básicas. Primeiro, porque Santa Maria é um grande polo consumidor, em virtude de universidades, muito público jovem, e em virtude também de muita gente aproveitar essa onda das campanhas pela liberação da maconha, né? Entendendo que ela não traz nocividade nenhuma à saúde. Então essa é uma questão, então por isso há essa questão. E outro também porque nós somos um polo regional, Santa Maria está bem localizada no centro. Então além de ela ser um polo consumidor, ela ainda tem uma rede de distribuição muito grande, né, que permite que de Santa Maria a droga chegue a todas as cidades circunvizinhas aqui, Quarta Colônia, São Pedro, Santiago, enfim, Santa Maria abastece uma macro região que circunda o local. E de onde que vem essas drogas? Bom, assim, hoje não existe mais. Antigamente a gente sabia todas as rotas do tráfico de drogas. Hoje a coisa ela mudou muito, né? O tráfico modificou muito o sistema dele de distribuição. Então o que acontece? Nós temos drogas vindo de todos os pontos. Por exemplo, nós temos drogas que vêm da fronteira aqui de Uruguaiana, nós temos drogas que vêm aqui da fronteira da região noroeste do estado, que tu vai pegar Santa Rosa, ali aquela região de Santo Ângelo, né? Que atravessa o Rio Uruguai, então vem para o território argentino. Há maconha que vem diretamente do Paraguai para cá. E tem maconha que inclusive vem até de locais mais distantes. E maconha produzida inclusive no Brasil também. E entre maconha e o crack, qual que... A maconha ainda é que mais tem? A maconha é a mais comercializada. Agora, obviamente que a droga que causa o grande problema vivenciado hoje é o crack, né? Em função da drogadição, dos índices de dependência, né? Do grau de vinculação com a droga o organismo, sim, né? Sim. Que essa droga causa, né? E dá para dizer que tem pontos específicos de tráfico de droga na cidade, onde são distribuídas, comercializadas? Assim, até pouco tempo atrás só se encontrava crack nas zonas periféricas, ou seja, nas vilas, nos locais, vamos dizer assim, mais desguarnecidos, né, pelo policiamento, nos locais menos assistidos pelo poder público. Só que o crack ele foi se espalhando de tal maneira que hoje ele está em todas as regiões da cidade. É possível comprar crack no centro da cidade de Santa Maria. Então o crack, por ser uma droga que vende muito, né, por ser uma droga que tem sido muito procurada, então houve uma grande procura, aumentou também a oferta e os pontos de venda de oferta. Então hoje ela se disseminou pela cidade. Mas ainda é mais fácil encontrar crack nas regiões mais periféricas. Nessas invasões, nessas vilas mais pobres, tu encontra às vezes tem alguns locais que tu chega a ter várias casas numa rua que todos vendem crack, todos os vizinhos vendem crack. Porque é uma droga que acabou sendo incorporada até a um modo de subsistência de algumas famílias que praticam outras atividades lícitas, mas para complementar a renda familiar estão vendendo o crack porque ele traz um retorno muito rápido, né? Tem uma rotatividade muito grande.
há produção da droga na cidade ou ela só vem de fora? Não. Felizmente nós não temos, nunca ouvimos falar e nunca em nenhuma investigação chegamos à conclusão de que exista um laboratório de preparo ou refino de cocaína ou crack em Santa Maria. Essas pessoas que traficam a droga são facções? Dá para dizer que são facções que estão envolvidas nesse processo? Não podemos dizer que Santa Maria tem facções aqui dentro da cidade. O que nós temos aqui são alguns grupos, né? Esses grupos, eles, vamos dizer assim, eles se aliaram ou eles buscam drogas de facções criminosas. Isso existe. Algumas facções grandes do Rio Grande do Sul que estão instaladas na região metropolitana e adjacentes lá, como por exemplo os Bala na Cara, os Manos, que são duas das maiores facções que hoje, vamos dizer assim, comandam o crime organizado no estado. Eles mandam droga para cá e abastecem alguns traficantes locais. Mas existem traficantes locais que buscam droga direto, por exemplo, no Paraguai. Existem outros que vão buscar algumas drogas em Santa Catarina e até em outras cidades do próprio estado do Rio Grande do Sul, onde às vezes se tem notícia de existência de laboratórios de refino de drogas. E nesses grupos dá para dizer que há uma hierarquia entre eles, assim, como é que funciona a estrutura para manter o tráfico, né? Porque deve haver uma estrutura para comportar tudo isso. Nós não temos assim, grandes traficantes aqui, como em alguns lugares existem, traficantes que mandam em tudo. Nós temos traficantes medianos em Santa Maria. Esses traficantes, eles obviamente, eles são cercados de pessoas que trabalham para eles. Então, hoje o traficante mediano, que tem uma estrutura já que ele, vamos dizer assim, ele adquiriu um certo poder econômico e um poder, vamos dizer assim, no mundo da criminalidade, uma estrutura criminosa, ele não coloca a mão na droga. Então ele tem alguém que busca a droga para ele tem alguém que reparte a droga, ele tem alguém que armazena a droga, ele tem gente que distribui a droga, tem os pontos de venda que compram a droga dele e revendem aos usuários. Quer dizer, então tem uma logística instalada, né? Agora, não existe, por exemplo, assim, uma fidelidade. Se esse traficante ficar sem droga, o vendedor lá vai comprar do concorrente. Se esse traficante for preso, ele é automaticamente substituído por um concorrente, entende? Não existe esse grau, mas obviamente que existe uma estrutura. E os criminosos, eles mantêm essa estrutura até por um fator de coação, né? Uma coação psicológica, né? Que se não funcionar, ela se transforma numa consequência de violência física, que chega normalmente ao homicídio, né? Eles não ficam discutindo muito ou pressionando muito. Se a pessoa descumprir, eles matam. Justamente nessa questão, então, quantos desses homicídios da cidade tiveram relação com o tráfico de drogas e quais os motivos, né? Se foi por não pagar, se está devendo alguma coisa assim? Nós tivemos 18 homicídios em Santa Maria até o dia de hoje. Desses 18 homicídios, nós excluímos 3 automaticamente que não têm uma vinculação direta com o mundo da criminalidade, né? São relações de brigas entre familiares ou então entre vizinhos. Tiramos 3. Os outros 15 fatos, eles envolvem pessoas ligadas ao mundo da criminalidade. Inclusive, destacando, né, dessas 18 pessoas que morreram, 17 são portadoras de antecedentes e 12 delas já estiveram presas. Quer dizer, então elas são todas do crime. Não posso dizer assim exatamente um número determinado, 10, 11 ou 12, mas eu posso dizer assim, que tranquilamente 60% desses fatos, no mínimo 12 desses fatos, estão vinculados ao tráfico de drogas. E isso, por exemplo, nesse mundo, né, a pessoa foi presa, sai da cadeia, tinha alguma dívida e é onde acontece o acerto de contas, alguma coisa assim? Com certeza, o que acontece? Por exemplo, vou dar só um exemplo. Teve um homicídio que aconteceu porque o traficante foi preso e a polícia prendeu determinada quantidade de droga. E aí ele mentiu para o fornecedor dele que teriam apreendido toda a droga que ele possuía e apreenderam apenas uma parte da droga. E ele quis lograr o traficante, para não precisar pagar. Olha, não posso pagar porque a polícia apreendeu a droga. Só que o traficante descobriu que ele não tinha, vamos dizer assim, tido a apreensão de todo aquele material, que ele tinha desviado uma parte, né, já tinha comercializado. E ele acabou morto por essa consequência. Então, vamos dizer assim, as mortes, eu posso dizer motivação. A motivação é o desacerto, o não cumprimento de avenças, de contratos verbais que eles estabelecem, e esses não cumprimentos de contratos eles se dão entre traficantes e usuários também. Porque o usuário, o que acontece?
Ele vai lá e ele tem crédito às vezes, porque ele é um bom usuário, porque ele é um bom freguês. Só que daqui a pouco ele queima esse crédito. A gente diz assim que no crack ele fuma todo o crédito que ele tem. E aí ele fica devendo, e aí passa a ser motivo de uma pressão. Se ele tem uma família que tem condição econômica, a família vai sofrer a pressão para pagar a conta dele. Se ele não tem, como é um número expressivo dessas pessoas, ele acaba ele mesmo sofrendo essa consequência. Então, tem essa motivação, esse é um fator determinante. Quando vai acontecer o crime? Aí depende da oportunidade. Às vezes, quando ele está na rua, às vezes, até se ele foi preso, quando ele sair, quer dizer, vai surgir a primeira oportunidade de acerto de contas. Porque mesmo que eles fiquem presos juntos lá dentro nada acontece no sistema prisional. Né? Mas quando eles saem para a rua, na rua sim é o momento adequado. Inclusive, alguns são aguardados na saída do presídio. Quando vão sair do presídio, tem alguém esperando eles. Esse foi o titular da DEFREC, delegado Sandro Meiners, para o Ponto e Vírgula. Índices comprovam, em 2014 aumenta a cada semana o número de homicídios em Santa Maria. Com um número superior a 270 mil habitantes, a violência afeta toda a cidade. No entanto, cada cidadão sente e interpreta essa realidade de uma maneira diferente. Com o objetivo de saber o que pensa a população, nossos repórteres foram às ruas de Santa Maria para descobrir a opinião das pessoas sobre o assunto. Ao longo das entrevistas, a comunidade manifesta diferentes pontos de vista. Ouça agora o que pensam esses moradores. A enquete é de Fabiano Borer e Natália Poitia. Com a atual onda de violência em Santa Maria, você se sente segura? Não, por causa que tem muito assalto, essas coisas ali onde eu moro, até esse dia estava saindo de casa, veio um guri pedindo as coisas, daí eu não peguei, sabe, no salário as coisas, então eu não me sinto segura. Não tem, sei lá, não cuidam das coisas, a polícia tá nem aí pra gente, é o que eu penso. Meu nome é Ellen, sou estudante, tipo isso. Não, porque os drogados, né, eles pra fumar e pra né, se chapar, eles se acham melhor de assaltar e vender o que é assalto pra fumar droga. É na luz. Não, eu não me sinto segura. Hoje tem aumentado a violência em Santa Maria, a gente pode ver pelos noticiários, jornais, então a crescente onda de violência, principalmente na Nova Santa Marta, onde tem bastante casos de assalto, morte. Eu moro no bairro Camobi, mas recentemente houve casos de assalto em 2 mercados, um deles próximo de casa. E um deles houve óbito, então a violência tem aumentado bastante e o medo é que se expanda mais ainda por todas as regiões da cidade. Melina, sou bacharel em Direito. Sim, porque eu tenho a mesma rotina sempre. Venho pra cá de manhã, fico o dia inteiro e à tardinha eu vou pra casa. Eu não tenho uma rotina de ir a lugares que pode apresentar risco, né? Caminhar à noite ou ir a lugares perigosos. Eu me sinto segura dentro da minha realidade. Meu nome é Cláudia, eu sou cabeleireira. Não me sinto segura. Porque eu fui sair do serviço de noite, tarde da noite, aí eu quase fui abordada por 2 pessoas. Aí, graças a Deus que não aconteceu nada comigo, né? Mas eu não me sinto segura, eu acho muito. O meu nome é Daiane. Não tenho segurança mais nenhuma. A única coisa que para esse país voltar a ser normal, só se botar a pena de morte, porque senão ninguém segura mais, está tudo na mão dos bandidos. E se alguém, hoje em dia, se eu matar uma pessoa, eu vou preso, o bandido é solto na hora. Então não tem segurança nenhuma. Os políticos aí são tudo ladrões sem vergonha. Não tem mais um político que preste. Então a pessoa tem que cuidar muito no votar agora, porque nós não temos mais segurança nenhuma. Porque os que vão lá para a política, eles não vão para defender nós, eles vão para roubar e defender o ladrão. Romeu Antônio da Rosa, o caminhoneiro. Não, porque hoje em dia a gente como estudante e tem que também que trabalhar, a gente muitas vezes eu mesmo dependo do transporte público e hoje mesmo, pela parte da manhã, fui abordado, tentaram me assaltar e fui machucado. Aí, quando menos esperei, em pleno centro, 10 horas da manhã, e aí a gente não se sente seguro porque pensa. Me sinto porque nunca aconteceu nada comigo nem com pessoas que eu conheço. Então é uma coisa que aparece no jornal,
mas que ainda parece distante. Fabiana Rubia Fernandes, acadêmica de Engenharia Civil. Se 10 horas da manhã tentaram me assaltar, imagino que não fazem de noite. Então, em Santa Maria mesmo está bem complicado, tá muitos assassinatos. E o que a gente tem que fazer mesmo é se cuidar. E assim que ver que vai acontecer algo, ou suspeitar que vai acontecer algo, tem que se cuidar e pedir ajuda, porque tá bem complicado. Vinícius? Não, porque eu dependo de transporte público e mesmo quem utiliza carro ou moto no meio de transporte tem que se cuidar porque estão sendo assaltados. E quem depende de transporte público também tem que esperar na parada de ônibus e não tem iluminação. Tá faltando policiamento nos bairros, as pessoas estão sendo assaltadas de dia, à noite, não tem mais horário. Então eu acho que tem que ter mais policiamento nos bairros e mais iluminação. Patrícia? Não me sinto, porque não tem segurança nenhuma. Eu moro, por exemplo, ali no bairro Santa Marta e não tem segurança. Não tem, ali na Nova Santa Marta, olha tudo que aconteceu de crime. E eu saio tarde do serviço e tenho que pegar o ônibus e não tem iluminação, não tem policiamento, não tem como se sentir segura numa cidade assim. Tassiane? Não, ultimamente eu tenho me sentido bem segura. Eu vejo poucas viaturas da polícia na rua. Eu saio do serviço às 11 horas, eu não me sinto segura de ficar numa parada de ônibus aguardando. Acho também que as ruas têm pouca iluminação pública, então eu tenho que pedir, geralmente, para o meu marido vir me buscar. Não me sinto segura de ficar numa parada de ônibus aguardando o ônibus. É Daniela, eu sou agente de vendas. Eu não me sinto seguro, principalmente agora na época de trote, porque tem muito estudante que bebe e depois fica meio descontrolado. E daí tem gente que se aproveita disso e acaba batendo a mochila da gente, roubando carteira. E o controle, digamos, os policiais, segurança pública, não está conseguindo combater isso. Meu nome é João Matheus, estudante de Ciências Biológicas da UFSM. Eu já me senti segura, hoje em dia não me sinto mais, porque teve um incidente comigo, inclusive. Entrou um bandido dentro do meu prédio e tentou forçar todas as portas, então acho que eu sempre andei bem tranquila, segura pelas ruas, nunca me importei, mas agora a gente tá chegando, né, e quando chega tu começa a se apavorar um pouco. Meu nome é Daniela Andreasa, sou acadêmica de Engenharia Civil. Nem um pouco. Porque a gente vê aí todos os dias na nossa profissão gente assaltada, faqueada, coisas assim, né? Wilson da Lana, taxista já aposentado. Sim, me sinto seguro. Eu me sinto seguro, apesar de nem todo mundo estar com a mesma segurança do que eu. Em função dos locais que eu frequento, em função dos horários que eu frequento esses locais, tu entende? Talvez a minha filha não esteja segura com 19 anos, mas eu me sinto seguro na minha situação. Meu nome é Paulo Fontana, eu sou empresário. Para o programa Ponto e Vírgula, Fabiano Borer. Este é o programa Ponto e Vírgula. O tema de hoje é violência em Santa Maria. Com o aumento da criminalidade em Santa Maria, o governo do estado planeja antecipar a chegada da polícia comunitária no município. O prefeito César Schirmer, o deputado estadual Valdeci Oliveira e o coordenador estadual do programa, Coronel Júlio César Marubim, reuniram-se em fevereiro para definir medidas para frear a onda de criminalidade. Durante o encontro, foi comunicado que o município de Santa Maria vai receber ainda este ano 3 equipes da Polícia Comunitária. A intenção é que sejam contempladas as regiões Norte, Oeste, como o bairro Nova Santa Marta e uma terceira ainda não definida. O programa Polícia Comunitária é uma ação do governo do estado, que leva a Brigada Militar a atuar de forma preventiva em localidades de maior insegurança social. Os PMs vão morar nos bairros e contar com uma viatura. Os policiais também recebem uma bolsa auxílio no valor de R$ 600 para ajudar nos custos de aluguel. O bairro Nova Santa Marta é a área que atualmente sofre maior índice de violência na cidade. Por isso, o plano é de receber esse núcleo da polícia ainda no primeiro semestre. A Guarda Municipal é um órgão importante no que se refere à segurança da cidade. A atuação da Guarda se resume a uma atividade comunitária de segurança urbana que deve apoiar os órgãos policiais, estaduais e federais quando solicitada. Em Santa Maria, a Guarda Municipal atende os prédios públicos da Prefeitura, os postos de saúde, os parques, as praças e todos os locais públicos. A repórter Alessandra Chikoski traz agora algumas informações sobre o papel da Guarda Municipal na segurança de Santa Maria.
Olá, estou aqui na sede da Guarda Municipal com o superintendente da Guarda Municipal, Luiz Oneide Martins Gonzato. E ele vai nos falar agora sobre algumas questões da segurança da cidade. Qual é o papel da Guarda Municipal na segurança da cidade? A Guarda Municipal, desde que ela foi fundada, ela foi mais para a segurança pública. Então ela abrange prédios públicos, praça, eventos públicos. Ela não é assim uma guarda municipal que ela vai sair atrás de bandido, atender ocorrências policiais, a não ser que a gente esteja no local para não ocasionar omissão. Mas a gente não sai atrás de bandido, atrás. Então ela é mais pública, ela é mais de prédios públicos, de praças públicas, de eventos públicos e algum outro evento que quando nos for solicitado, né? Mas não assim, um policiamento ostensivo, que aí pertence para a brigada. Quantas pessoas trabalham aqui na Guarda Municipal? Na Guarda Municipal, na parte do setor de ostensivo, nós temos 115. O total de guardas que a gente tem são 156. Mas 115 só atuam na parte ostensiva, que fazem ostensividade da cidade. Tá. Como é que a Guarda Municipal está trabalhando junto com outros órgãos, como a Prefeitura, em relação à segurança do município? A Guarda Municipal sempre trabalhou junto com a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Estadual e com a Brigada Militar. A gente sempre foi assim, tipo um apoio. Como já foi nos solicitado pela Polícia Federal, em época de vestibular, para dar um apoio na BR, para atender os vestibulandos. Quando tem um evento, justamente, aí que tem um evento muito grande, como agora vai ter o evento do Carnaval, então a gente sempre trabalha, sempre procura trabalhar em conjunto. Tanto com um como com o outro. E também na parte de monitoramento, que nós temos câmera de vigilância, a gente está sempre cedendo imagens para favorecer os inquéritos das polícias. Quais são os locais com maiores índices de violência na cidade? Olha, como foi constatado desde 2004 aqui, está sendo lá Santa Marta, né? Aquele local. Devido, claro, a invasões e, claro, que tudo isso aí que ocasionou é sobre drogas, pagamentos, drogas que não por locais deles aí. Então, como deu esse índice de mortalidade mais naquela região, está sendo lá. Mas, claro que, por exemplo, aqui no centro, na praça, no calçadão, já diminuiu bastante com a nossa presença. E acontece fatos isolados, mas a região, pelo índice, está sendo aquele de lá. Em relação aos acontecimentos no bairro Nova Santa Marta, quais as providências que a Guarda Municipal está tomando? Em relação à providência no bairro Santa Marta, a gente não pode dizer diferente. Nós temos rota lá nos nossos setores públicos. A gente não sai de lá fazer um patrulhamento ostensivo na área, porque isso aí pertence para a brigada. E aí nós estaríamos entrando na área deles e que poderia dar um conflito, né? Os outros bairros, não sei como é que está a questão da segurança. Tanto na Santa Marta, como nos outros bairros, em todos os bairros, a gente dá segurança para o pessoal quando for coisas nossas da guarda, porque, por exemplo, assim, todo mundo acha que a Guarda Municipal é uma polícia. Porque lá estão matando, estão brigando, vão chamar a Guarda Municipal vai lá. Então, isso aí tudo pertence para a Polícia Civil e a Brigada Militar, esse policiamento ostensivo. A gente faz na nossa região, que a gente tem os nossos prédios públicos. Claro que se a gente estiver passando por um local, tiver algum problema, a gente não vai deixar de atender, a gente jamais vai se omitir. Mas quanto ao policiamento, o que a gente sempre trabalhou e vai trabalhar junto é com a Brigada Militar, em apoio. Em relação à região central da cidade, o que a Guarda Municipal tem feito para manter a segurança? Na área central, a Guarda Municipal, nós temos 732 câmeras, só que na área central nós temos 115 câmeras, que são controladas pelo nosso setor de monitoramento, e temos guarda tanto na praça, no calçadão e na 24 horas, que reduziu bastante crimes, assalto aqui nessa região. Então, quando a Guarda Municipal está, eles mudam para outros locais. Então, no centro, é isso aí que a gente tem. E tanto é que, com o nosso auxílio das nossas câmeras, a gente pode pegar, quando tiver qualquer conflito, qualquer ato, atuar imediatamente e também solicitar o apoio da Brigada e da Polícia Civil para atuar naquela área, comunicando o que está acontecendo. Esta foi a entrevista da repórter Alessandra Chikoski com o superintendente da Guarda Municipal de Santa Maria, Luiz Oneide Martins Gonzato. A violência em Santa Maria não se resume somente a homicídios. Os furtos também são consequência do aumento da criminalidade. Uma das vítimas desse aumento foi a acadêmica Franciele Marques. Primeiro eu queria saber
pra te me relatar o que aconteceu. Bom, tava em casa, acho que era domingo de noite, e aí eu fui dormir, depois eu acordei, não encontrei as minhas coisas que estavam em casa, era minha bolsa e a minha carteira, que estavam tudo em cima ali do sofá e tal, e eu fui dar de conta que a minha sacada estava entreaberta. Depois eu descobri que o ladrão tinha entrado na minha casa pela sacada e entrou pela escada, subiu as escadas, passou pela janela, entrou pela sacada, saiu pela sacada, como eu não sei, acabei encontrando só os meus documentos no lixo, algumas 2 quadras lá de casa. Tu fez algum boletim de ocorrência? Fiz o BO, logo depois que eu encontrei meus documentos, eu fui fazer o BO, apesar de não achar que eu fosse encontrar minha bolsa e minha carteira, mas eu acho que tem que ser feito, é uma coisa que, independente de tu saber se tu vai recuperar ou não, é uma coisa que tu tem que relatar, que a maioria da delegacia ninguém vai saber se eu não fizer isso. Então tu não chegou a ver o ladrão entrar e sair, tu permaneceu dormindo e não viu isso? Eu não vi ele, mas eu ouvi barulho. Só que nunca que eu ia achar que às 7 horas da manhã alguém ia estar entrando na minha casa, no 4º andar. Então é uma coisa que talvez se eu tivesse visto não seria bom nem pra mim nem pra ele. Mas foi bom até não ter visto. Tu mora no centro? Aqui perto da Unifra, a uma quadra daqui. Então eles levaram só, no caso, o dinheiro que tinha dentro da carteira? Dinheiro, carteira e bolsa. Por causa que aqui é a entrada da Carolina, é muita droga e tal, eles acabam trocando por droga. E esses tempos até eu fiquei sabendo que levaram uma grade aqui da rua inteira, que ia botar no portão ali, e levaram pra vender. Então eles não chegaram a levar nenhum DVD, alguma coisa não, assim? Por causa que pelo espaço que ele tinha, eu acho que é só isso que ele tinha como conseguir levar, mas não tinha impressora, tinha um monte de coisa lá pra ele conseguir pegar e levar. E até a chave na porta tava, mas ele não saiu por onde entrou, só saiu por onde entrou, não saiu pela porta. E tava só tu no local? Só eu. O que você acha da violência em Santa Maria? A violência aqui em Santa Maria tá cada vez aumentando mais. Aqui na frente da Unifra é um troço que acaba sendo bastante visado por causa dos carros, motos que acabam ficando e sempre acaba assaltando. Eu, como moro aqui na região, acaba sendo como porta para eles também ir lá na minha casa. Normalmente, toda noite tem um assalto a um carro ali na frente de casa, levam som, levam o que tem dentro. E os prédios acabam sendo visados também, eles ficam olhando tudo, dá para ver pelas laterais o que acontece. O meu prédio é muito movimentado, as pessoas não dão conta do que pode acontecer em deixar uma porta aberta. E só vê isso depois que acontece contigo. Lá no meu prédio já tem gente colocando grade, colocando aquelas portas para segurança e acaba sendo isso. E gente que mora no térreo eu acho que ainda é pior, que bota grade, mas do mesmo jeito o pessoal entra. Eu no 4º andar eu nunca esperava isso acontecer, mas acabou acontecendo. Hoje em dia eu sou bem mais cuidadosa com o que acontece, porque antes eu deixava minha sacada aberta e não me preocupava muito com isso. Hoje eu cuido para quando for fechar a porta, janela, qualquer coisa. E o pessoal da imobiliária nunca acredita quando acontece isso com a gente e não ressarce o que a gente perde. E depois dão algumas desculpas para não colocar as medidas de segurança que deveriam ter em todos os prédios. Foram 2 pessoas lá no meu prédio para ter certeza que alguém entrou, para ver as marcas nas paredes lá perto da janela. Foram lá ter certeza que não foi eu que deixei aberta a sacada, que na real naquele dia não tinha deixado aberta. E que é um perigo para todo mundo. Eu moro sozinha, tem um monte de gente que acaba morando sozinha e tu não sabe qual o perigo que tá ali atrás de ti. Tu acha assim do aumento do homicídio que tem acontecido em Santa Maria? Porque foi 19 casos em menos de 3 meses. É muito variável, a gente fala até da Santa Marta e tal. Me disseram, eu não sei do que se trata, de que eram de traficantes disputando ponto, de gente que devia, mas é do mesmo jeito, independente do que tenha feito, é complicado. São 19 homicídios em tão pouco tempo que acaba tu não sabendo o que fazer. Até aqui no centro acaba tendo muita violência, que acaba não chegando ao homicídio, mas que poderia ser revista e poderia ser cuidada antes de tu repensar isso. E aí
acaba sendo esse monte de morte que poderia não ter acontecido, mas a gente não pode fazer muito. Essa foi a universitária Franciele Marques para o programa Ponto e Vírgula. Este é o programa Ponto e Vírgula. Hoje a nossa pauta é a violência na cidade. A violência sempre esteve presente nos meios de comunicação. As notícias sobre os mais diversos crimes, em determinados casos, ganham um status de espetáculo. Para explicar esse aspecto sensacionalista da mídia, conversamos com o professor do curso de Psicologia da Unifra, Felipe de Oliveira. Dentro de um contexto social, a violência sempre fez parte do convívio humano. Mas a partir de que momento ele se torna um mero espetáculo banalizado? Depende, tem dois tipos de espetáculo, né? Um espetáculo que é algo já previamente pensado enquanto espetáculo, destinado a isso. E outra questão seria a exploração da violência social enquanto algo para como se fosse um grande espetáculo, assim, no sentido de algo trágico socialmente, assim, que pudesse ser visto como ou despertar nas pessoas o interesse e o consumo dessa violência enquanto algo que pudesse ser aprazível ou interessante ou emocionante, enfim, que desse que despertasse nas pessoas algum senso de consumir essa violência enquanto um produto, né? Enquanto um produto de lazer, perdendo de vista o problema todo que gerado e o sofrimento real do contexto envolvido, das pessoas envolvidas. Então, o que ocorre é uma despersonalização em que, por exemplo, dependendo de onde elas têm esse espetáculo, se vai ser algo vivencial ou não, de repente, não sei, né? Pode ser pela televisão, é uma coisa que assume um caráter fictício. Ela é verdade, não é ao mesmo tempo. Para quem está assistindo, mas se tu está, por exemplo, num campo de futebol, num estádio, e tu vê uma selvageria de uma briga de torcida, e né, tu não vai pagar o ingresso para ver isso acontecer, eu acredito eu, né? Sei lá, né? Mas eu acho que tem essas diferenças, assim, né? Quando é um espetáculo colocado de uma forma mais à distância, ou numa televisão, por exemplo, ou algo do tipo, se torna algo impessoal, é como se fosse ver um filme de ficção. Então, isso, claro, é uma tendência, mas também, de repente, existem pessoas que já não se sentem bem vendo essas imagens, né, vendo a violência nesse sentido e exercem ainda uma compaixão com quem está sendo vítima da violência, né? Porque a violência em si, ela normalmente tem uma vítima, né? Bom, agora uma questão também bem referente aqui para Santa Maria. As causas de violência geralmente são associadas com problemas de tráfico e de drogas, não só de tráfico, às vezes só drogas, né? Mas essa violência faz parte do perfil psicológico do cidadão. Acho que na questão as drogas gerarem a violência, né? A droga ela vai gerar violência. A gente sabe que os índices de criminalidade aumentaram muito desde a chegada do crack no Brasil, enfim, né, dessa disseminação. A violência ela ocorre em função pelo que eu sei, né, a gente lê nos jornais e vê na TV, em função da briga entre os próprios traficantes, também da violência gerada pelos usuários dependentes, que também, de certa forma, são vítimas, mas também cometem delitos em função de sustentar o vício ou até mesmo envolvidos com essas pessoas que têm esse comércio, o tráfico de drogas. Mas há um problema da violência. A violência, ela no Brasil, ela é cultural praticamente, porque o índice a população melhorou dos anos para cá, a questão em relação à miséria, assim, por exemplo, mas os índices de violência aumentam. Uma das possibilidades desse índice de violência aumentar é o fator crack,
crack em função, quanto ao ápice dos seus efeitos, enfim, né? E do aumento do comércio. Mas claro que o problema é bem maior que isso, não se resume, a violência não se restringe só ao uso e consumo de drogas, é uma questão que no nosso país aqui a gente vê, né, a impunidade, a falta de uma referência educacional, de uma base de uma certa moralidade colocada como necessária para um convívio em sociedade mínimo, né? Em que se perde uma referência de valor da vida humana, enfim. Mas é claro que a questão do tráfico de drogas e a droga levam aumenta o índice de delitos, né? E claro que há uma degradação. Essa degradação acentuada pela droga, ela não é somente realizada pela droga, mas a droga que é o ápice, é a caricatura disso tudo, né? É o ápice da degradação moral do indivíduo enquanto ele perde sua liberdade completamente. E aí ele passa a agir não por uma escolha própria, não por volição, mas sim em função de algo que é externo, né? Então, e aí acaba perdendo os referenciais por uma convivência social e de uma moralidade, né, que, vamos dizer, é necessária minimamente para um convívio, pelo menos respeitar a vida do outro, né, ou ter uma noção disso, né. Agora vem aquela questão velha, questão batida dos games e tal, que podem influenciar não só os videogames, mas hoje também a gente vê muitos livros que bem assim, descritivos, as questões da violência, músicas também que teoricamente incentivariam. Tu acha que essas questões elas impulsionam, digamos assim, um instinto violento que o ser humano teria, ou ela é uma válvula de escape, assim, eu vou me estressar, mas eu sou uma pessoa calma, passiva e tudo, só que eu vou estressar assim, ou pode instigar, no caso. Em si essas coisas não teriam problema, assim, em si, quer dizer, elas por elas mesmas não têm uma força que vai fazer com que alguém seja violento por jogar um videogame tal, ou por ler um livro tal, ou por escutar tal música. Isso não acontece. Quando acontece, o que acontece, às vezes pode acontecer, mas são casos, não é o que acontece com a maioria, porque pela quantidade de pessoas que jogam esses games violentos, pela quantidade de pessoas, está certo que a gente está vivendo uma era de muita violência, mas eu acredito que se tivesse realmente ia ser um horror, nós ia viver na época das cavernas, a gente ia viver na época do homem das cavernas, que é o pior daquilo, né? Uma época de genocídio, enfim. Então, o que acontece às vezes é que algumas pessoas que têm já tem um comportamento ou tem uma necessidade de expressão mais agressiva, alguma coisa do tipo, normalmente igual, claro, que também jogam esses joguinhos que os adolescentes jogam, que todos os adolescentes jogam. E às vezes é muito mais confortável, às vezes para as próprias famílias e para a própria culpar os jogos e as músicas e as coisas, do que refazer um exame e ver como eles estão educando, mas como eles estão educando, sim, também, mas não só isso, mas como é que a família está se relacionando com esse jovem, como é que está a expressão afetiva, como é que está a proximidade entre eles. Às vezes o videogame se torna culpado de muita coisa, as coisas se tornam grandes vilões, mas na realidade falta um diálogo, falta proximidade, falta afeto. Então, e às vezes, claro, pela falta de afeto, de proximidade, o jovem vai ter uma necessidade de expressão, às vezes, e às vezes pode ser agressiva, mas não é que estejam relacionados uma coisa com a outra. Então, se a família se as pessoas conversam com o jovem, têm um afeto por ele, são próximas, diminui muito. Praticamente o jovem vai jogar um joguinho desses, mas vai saber que aquilo é um absurdo, que aquilo tem um juízo de contexto, sabendo que aquilo é uma coisa ridícula, uma coisa que não é uma coisa vinculada à realidade.
Mas, ao mesmo tempo, se daqui a pouco o jovem que não encontra isso, não tem uma referência, não tem, daqui a pouco entra numa dessas... Então, não dá para culpar o jogo, não dá para... Mas, ao mesmo tempo, que também não dá para elogiar. Assim, que legal esse joguinho, que as pessoas saem sendo atropeladas, as velhinhas, pelas calçadas. Não é isso, né? Quer dizer, tu também vai dizer, isso contribui em quê para o desenvolvimento de uma criança? Não contribui nada. Porém, isso não pode ser visto como um vilão, né, para o comportamento, para gerar agressividade numa criança, por exemplo. Não é ali que vai vir aquilo ali pode ajudar depois, mas a fonte, o elemento básico de onde é que vem todo esse comportamento não é o jogo, são questões afetivas da vida dessa criança. Essa questão é bem pontual, que agora está sendo bem abordada, a questão de fazer justiça com as próprias mãos, né? Mas muitas vezes essa violência, então, ela acaba sendo justificada como defesa, né? Estou me defendendo mesmo. Sim. Deixa de ser aquela defesa, entrou na minha casa, ou atirou e eu vou fazer alguma coisa de volta. Não, é a defesa, a pessoa acha que ela é defendendo a sociedade do outro indivíduo que para ela faz mal, né? O que tu pensa a respeito, assim? Isso acaba virando um ciclo? Isso é perigoso, porque isso é uma coisa muito primitiva, né? E a gente, ao mesmo tempo, isso é uma coisa extremamente perigosa, porque daqui a pouco, em nome da justiça, faremos justiça com as próprias mãos, e em nome da justiça se fez muita coisa horrível por aí. Então, quer dizer, você tem que ter muito cuidado para o julgamento, né? E se estabelece enquanto usar a violência como algo que pudesse ser colocado como justo. Então, é um perigo isso. Mas isso preocupa pelo contexto social que a gente vive, porque justamente por essa expressão primitiva, né, em que fica parece nós teoricamente temos uma sociedade fundamentada num governo, temos os órgãos que deveriam cuidar dessa parte, assim, para trazer pelo menos ao cidadão uma sensação de ter esse parâmetro, né? Só que aí que está, né? Mesmo que não exista, não há justificativa para realizar isso, porque muitos podem se aproveitar disso para justificar seus atos violentos. Então isso nada é plausível, não é a ausência. Claro que a ausência de uma sensação de segurança ou da justiça, como o nome diz, né, talvez justifique uma ação violenta, mas não é por aí. Porque a justiça com as próprias mãos, no caso, ela pode ser, a pessoa vai usar como uma justificativa um ato violento, agressivo, extremo pela justiça. Então, é aí que é o perigo, né? Que justiça é essa? De onde é que vem isso? Do que eu acho que é justiça? É muito perigoso. A gente corre no risco de uma certa selvageria, como a gente está vendo, né? De algo primitivo mesmo. Em que daqui a pouco a gente vai estar, quem sabe, pessoas quantas inocentes, ou nós mesmos, daqui a pouco estamos dentro de uma situação que a gente não tem controle, e daqui a pouco vamos lá fazer justiça, né? Pô, é muito temerário isso, é bem perigoso. Então, e sempre desconfiar desses justiceiros, né? Porque em nome de que justiça se faz a violência, né? Este foi o psicólogo Felipe de Oliveira, professor do Centro Universitário Franciscano, em entrevista com a repórter Joana Gunther. Este foi o Ponto e Vírgula. No programa de hoje trouxemos para a pauta a questão da violência na cidade. Os destaques foram: tráfico de drogas é responsável por 60% dos homicídios ocorridos nos primeiros meses de 2014. Governo do Estado planeja antecipar a chegada da polícia comunitária no município. Psicólogo analisa a violência em Santa Maria. Superintendente da Guarda Municipal fala sobre segurança na cidade. E população fala como se sente a respeito da violência. Reportagem: Karine Kinzel, Silvana Rigg, Fabiano Borer, Natália Poitia, Alessandra Chikoski, Maiara Strasburger e Joana Gunther. Redatores: Karine Kinzel, Natália Apoitia, Fernando Rodrigues, Alessandra Chikoski, Camila Porciúncula e Daniele Carvalho.
E na locução, Silvana Rigg, Gisele Fernandes, Adriele Machado, Bernardo Steckel, Laura Bassim e Jennifer Lache. Boa noite. Ficamos por aqui. Ponto e vírgula vai ao ar pela Rádio Web Unifra. O Ponto e Vírgula é produzido e apresentado pelos alunos de Rádio Jornalismo 2 do Centro Universitário Franciscano.